agora nós teremos o segundo painel, que será sobre as principais ameaças de segurança da informação. Nós discutimos um pouquinho sobre tendências, sobre os riscos, né, como tratar, né, as principais ameaças de segurança da informação da atualidade, o que a própria LGPD trouxe para esse cenário da segurança da informação. E aqui, para poder falar um pouquinho sobre o tema com a gente, eu gostaria de convidar, né, a Clarissa, que é advogada aqui do Martinelli, do Rio Grande do Sul. A Clarissa, ela é coordenadora da equipe de compliance e direito digital, especialista no tema, né, reconhecida aí por vários rankings enquanto a advogada mais respeitada do estado do Rio Grande do Sul na matéria de compliance. E na sequência também nós teremos aqui o Mariano Lopes, que é gerente de TI e DPO da Stara. Ele tem 15 anos de atuação, sendo 7 deles dedicados à área de tecnologia da informação na Stara, formado em engenharia elétrica, né, mas com uma experiência no assunto. Eu passo a palavra aqui para os nossos painelistas para que eles possam contribuir conosco com esse tema. Bom dia a todos. Muito obrigada, Felipe, por essa apresentação. Vou guardar, me senti bastante honrada aí com as palavras. Merecida. Agradeço a todos os participantes, né, a todos os meus colegas que estão participando do painel e a todos os nossos convidados, especialmente ao Mariano, que muito gentilmente aceitou o convite para compartilhar um pouquinho da experiência dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mariano e assim como com vários outros profissionais de TI nesses últimos anos, né? E duas características sempre me chamaram muito a atenção, né, nele. E eu acho que também pode agregar um pouquinho aí para a experiência de todo mundo que está trabalhando com esse tema. Primeiro, a calma, né? Talvez porque seja também um skill que eu pretendo aí desenvolver. O Mariano, ele tem muita tranquilidade a tratar de um assunto que é muito importante, né? Eu vejo isso como uma competência bem interessante. E a outra característica, né, que eu entendo que é super relevante para os profissionais de TI é o caráter pedagógico, né? Então, desde o início, assim, a gente precisa ter em segurança da informação, uma preocupação muito importante com o usuário. Então, não adianta o setor de TI, a empresa, investir em tecnologias se a gente esquece das pontas, né? Então, nós aprendemos muito um com o outro sobre formas de nos conectarmos com o nosso público e para termos cada vez mais assertividade, né, nessa proteção, porque a segurança da informação ela passa por todos os campos, né, de uma empresa. E o princípio básico, né, da comunicação é que não adianta o que a gente fala, e sim como nós somos entendidos. Então, acho que essa conexão é justamente um dos principais, dos grandes benefícios de hoje nós termos uma lei de proteção de dados. E porque é claro, né, que nós tivemos um fator adicional quando a gente fala de segurança da informação, que foi a pandemia. Com certeza acelerou muito a digitalização das empresas, reforçou muito a importância dos setores de TI e, consequentemente, da proteção de dados, né? Não apenas dados pessoais, mas todos os dados estratégicos e confidenciais. E hoje o profissional de TI, de segurança da informação, ele é cada vez mais um agente de transformação nas empresas. Ele está envolvido na estratégia, nos conselhos, nas diretorias, assim como os profissionais que trabalham com o jurídico de proteção de dados. Então, certamente a LGPD trouxe aí um aprendizado para ambas as partes, assim como para todos nós advogados, né? Então, uma questão que eu vejo bastante interessante é que a primeira questão, assim, foi uma questão de vocabulário, né? A gente precisou
começar a se entender trabalhando jurídico e TI, segurança da informação, porque eles falavam com tanta naturalidade pentest, assim como nós advogados falamos em base legal, né? Então, primeiro a gente aprender, né, uma comunicação nossa, para a gente entender mesmo a realidade da empresa, fazermos as nossas recomendações nos nossos trabalhos. De outro lado, os profissionais de TI, eles entenderam muito a importância do jurídico. Eu vou dar apenas assim um exemplo que eu acho que caracteriza bastante, que são a parte dos contratos. Quantas empresas se relacionam, são contratadas, né, contratam outras empresas com quem compartilham dados. E a formalização dessas relações nos contratos, ela precisa ter um olhar jurídico para que a operação que está sendo tratada entre as duas empresas, ela tenha realmente um reflexo dentro das obrigações assumidas por ambas as partes. Então, essa conexão entre o jurídico, os profissionais de TI, proteção de dados, eu acho que de uma forma bem interessante a gente consegue demonstrar nessa forma. Então, hoje eu tenho certeza, né, que se essas expertises fossem condições para um profissional de DPO assumir, né, esse cargo, hoje a gente teria aí, com certeza, muitas pessoas que poderiam preencher. Então, assim, até lembrando, né, no início da vigência, quando a gente estava ainda no projeto de lei da LGPD, se pensou em ter como condição para um profissional assumir o cargo de Data Protection Officer, o fato de que ele teria que ter conhecimento técnico, conhecimento jurídico, regulatório, e essa condição foi inclusive retirada da lei para que a gente realmente, porque esse profissional ele ainda não existia no mercado, mas eu tenho certeza que se hoje essa condição voltasse, a gente teria aí muitos profissionais muito qualificados para atender esse requisito. Eu passo a palavra, então, ao Mariano, né, que é o nosso expert em segurança da informação, e depois a gente volta aí para fazer um bate-papo. Obrigado, Clarissa. Obrigado primeiramente pelo convite, né, e dar bom dia a todos. Acho que é um prazer aqui estar com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui no dia a dia da nossa empresa, que nós também viemos fazendo não só no lado como DPO, mas principalmente como protetor dos dados aqui da empresa, né? E a questão, acho que o mundo hoje está bem complicado, assim, nesse sentido, falando de segurança da informação, segurança dos dados. Então, acho que a gente vai poder passar um pouquinho da nossa jornada, na verdade, que eu acredito que não vai encerrar tão cedo, né? E acho que a gente tem alguns slides aí que a gente vai acabar apresentando, mostrando um pouquinho de alguns conceitos, algumas questões que a gente tem que se preocupar, algumas dicas, entrar um pouquinho no lado técnico também, Clarissa, mas eu acho que vale a pena, que nem tu comentaste, acho que quem está envolvido com Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que também conhecer não só do lado do jurídico, mas muito também de como que os dados, como que as informações elas são geradas, transmitidas, mantidas e asseguradas de certa forma. Então, pode passar. Acho que o tema da nossa conversa, então, vai ser bem em cima dessa questão de segurança da informação e as principais ameaças, né? Olhando bastante para o lado de tecnologia, bastante para o lado de riscos que a gente tem hoje, métricas, formas de assegurar que realmente a gente vai estar, não seguro, mas trabalhando para que exista essa segurança aí um pouco mais forte dentro das corporações, né? Pode passar. Primeiramente, eu acho que tem alguns slides aqui, rapidamente, a gente passar o que é a empresa, o que é a Star. Então, nós somos uma
uma indústria de máquinas e implementos agrícolas, tá? Situada aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhamos com uma linha bem completa de produtos, aí, desde plantadeiras, pulverizadores, distribuidores de fertilizantes. Então, a gente tem uma abrangência não só nacional, mas internacional. A gente vende hoje para mais de 35 países. E rapidamente aqui, só montar um pouquinho da história. Então, a Star ela foi fundada por imigrantes holandeses que vieram fugidos da guerra e, posteriormente, então, fundaram a Star em 1960. Acho que pode passar. Então, em 1960 nós fomos fundados e desde então a gente veio... Pode passar? E desde então a gente veio crescendo, veio uma evolução. Então, hoje estamos aí com o nosso headquarter, a nossa matriz hoje na cidade de Nome Toque, no Rio Grande do Sul. Temos aí em torno de um pouco mais de 4.000 colaboradores. Filial em Carazinho, também unidade em Santa Rosa, que está em construção. A gente vai empregar quase 1.000 colaboradores lá. E também uma unidade na Argentina. Acho que é importante, tá? Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala muito na transformação digital das empresas, né? As companhias elas estão crescendo muito hoje, muitas delas passando por uma transformação digital. Nós não somos diferentes. Então, nós hoje, não só os dados dos nossos clientes, os nossos dados pessoais, dados dos nossos colaboradores, mas também muitas vezes dados das máquinas, dados da produtividade, também são levados em consideração. Por exemplo, as nossas máquinas hoje, boa parte delas tem telemetria. Hoje, então, quer dizer, todas as informações que são coletadas lá na lavoura, elas são jogadas para a nuvem, são armazenadas, o agricultor ele tem um celular, um tablet, um computador que ele faz análise dos seus dados da lavoura, mas são coletados pela empresa. Tem toda uma estrutura de segurança por trás, obviamente, né? Mas a transformação digital está cada vez maior, né? Pode passar. E como nós estamos trabalhando com esses dados? O que vem acontecendo com os dados da Star? Né? Quais são os nossos desafios, né? Pode passar? Acho que tu pode dar mais alguns cliques, né? Então, a Star falando a nível de dados, tá? Desde 1960 até 2015, um número interessante, nós geramos em torno de 166 terabytes de dados. De 2015 até 2022, pode passar? Nós geramos aí em torno de quase o dobro desses dados que foram gerados desde 1960 até 2015. Então, foram 315 terabytes de dados gerados nesses últimos 7 anos, ou seja, um aumento aí de 90% desse volume. Os dados para nós hoje são, os dados e a informação são importantíssimos. E nós temos um grande desafio hoje, como garantir com que esses dados realmente eles sejam seguros, eles estejam protegidos aí contra uma invasão. Como fazer com que realmente a gente tenha essa segurança, porque hoje esses 360 terabytes aí de dados, muitos deles são dados confidenciais, dados sigilosos, dados nossos colaboradores, dados sensíveis. Então, nós temos a obrigação não só de garantir a disponibilidade dos dados, mas também garantir que eles realmente estejam seguros, né? E para isso, tá? Então, existem alguns pilares que nós, então, consideramos como fundamentais. 3 grandes pilares, mas dentre desses 3, o primeiro, confidencialidade, ou seja, garantir que as informações elas sejam confidenciais, ou seja, quem é o proprietário do dado, o portador do dado, ele realmente possa permitir para somente pessoas autorizadas utilizar aquele dado. A integridade, ou seja, o dado ele não pode ser alterado, ele realmente tem que ser um dado íntegro e, obviamente, disponível, né? Quando nós precisarmos do dado, eles têm que estar disponível para que ele realmente seja útil. Né? Dando sequência também na questão, outros 3 pilares a prevenção, detecção e resposta, muito mais voltado realmente à questão de segurança da informação, ou seja, prevenir que aquele dado ele não sofra algum dano, não seja criptografado, não seja perdido, não seja deletado, detectar e monitorar, ou seja, avaliar se aqueles dados realmente eles
estão suscetíveis aí a alguns ataques, vazamentos, criptografia, e obviamente uma resposta. Qual é o teu plano de resposta para uma possível invasão? Hoje estamos totalmente suscetíveis aí a invasões e realmente a gente tem que, não adianta a gente só estar prevenindo e detectando, mas se acontecer, qual é a resposta que você vai ter? Então esse é um trabalho que é fundamental dentro das corporações e nós aqui também estamos dando uma atenção muito grande. Pode passar? Retorna, faz favor, desculpa. Outros 3 pilares também que eu acho que também são fundamentais é olhar para a tecnologia, processos e pessoas, ou seja, tecnologia para nos auxiliar a termos todos aqueles demais itens ali, detecção, resposta, prevenção, disponibilidade, integridade, obviamente funcionando, os processos e principalmente que eu vejo que como um dos principais pilares, os principais pontos são as pessoas, né? Então ali que geralmente são os maiores riscos e na verdade os maiores fortalezas também dentro das empresas, né? Então a gente tem que trabalhar muito em cima das pessoas, né? Falando um pouquinho, pode passar. Falando um pouquinho de números, tá? Acho que a pandemia, nesses últimos anos, ela acelerou muito, não só a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, também, que foi, acho que, um dos grandes impulsionadores, mas a pandemia, ela impulsionou muito a evolução das empresas a nível de uso dos dados, uso das informações, acelerou muito a tecnologia. Mas por trás também trouxe alguns riscos. E até eu gostei dessa primeira frase, eu costumo dizer que colocamos nossas ovelhas para fora do cercado, deixando-as expostas aos lobos, ou seja, as empresas se sentiram obrigadas a mandar as pessoas para casa, trabalhar em home office, e nem todas estavam preparadas para garantir a segurança da informação no âmbito fora da empresa. Ou seja, não tinha VPN com segurança, muitas vezes os computadores não tinham antivírus adequado, a internet não era adequada, e isso abriu uma margem absurda para que os cybercriminosos aí pudessem invadir as empresas através da ponta, que é o usuário, numa área que eles não estavam totalmente desprotegidos, ou seja, dentro da sua casa, né? Então, isso foi um dos grandes aceleradores aí do avanço dos cyberataques, dos ataques cibernéticos, né? Então, acho que esse foi um ponto bastante importante. Pode passar? Números também relacionados à segurança da informação aqui no Brasil nesse último ano, em 2022. Então, o Brasil hoje é o segundo país que mais sofre ataques cibernéticos na América Latina. Tá? Então, os números aí são bastante pesados. Também no na Security Report, também um relatório que mostra que 82% dos incidentes cibernéticos são evitáveis. São por falhas, muitas vezes, ou a maior das vezes, humanas, né? Então, falhas humanas que fazem com que os cybercriminosos ataquem aí as nossas corporações. Também, ataques cibernéticos no Brasil aumentam 46% no segundo trimestre de 2022. Então, quer dizer, está crescendo muito, né? Até eu salientei aqui que uma das áreas que mais está sendo atacada hoje é o varejo, o atacado varejo, a parte do governo também, tá? Tanto que a gente vê várias prefeituras, órgãos governamentais aí sendo atacados, porque muitas vezes órgãos governamentais muitas vezes não têm tanta segurança e o varejo é onde hoje circula muito dados pessoais, a digitalização das compras também acelerou muito. Então hoje são duas áreas que são bastante visadas aí por cybercriminosos. Pode passar? E como que eles agem? O que passa na cabeça deles, né? O que eles focam? Na verdade, eles exploram o comportamento humano, né? Então, tem toda uma análise comportamental a nível de comportamento humano para que realmente eles consigam realizar suas ações e obter seus acessos indevidos, né? E os ganhos financeiros. Muitas vezes, hoje, os crimes eles estão saindo do físico e caindo para o digital, porque o digital eles ficam impunes e altos ganhos financeiros, né? E até coloquei um target aqui. Na verdade, o foco é o usuário. Então, e a maior vulnerabilidade hoje que nós temos nas empresas é o usuário, tanto para vazamento de dados pessoais, dados confidenciais e muitas vezes até para uma empresa, mas geralmente a grande maioria do que acontece de
ataques hackers, ataques virtuais em cima do usuário. Acho que isso pode passar. Mas quais são as principais ameaças que nós temos hoje? Tá? Agora eu vou entrar um pouquinho no detalhe técnico, mas eu acho que são pontos que são fundamentais, porque, que nem como disse a Clarice, nós, como gestores da informação e DPOs ou conhecedores desse âmbito, nós somos muitas vezes questionados, nós precisamos saber um pouquinho sobre quais são essas principais ameaças, né? Pode passar. Uma delas é, por incrível que pareça, compras de credenciais. Ou seja, os grupos hackers, muitas vezes, eles não querem ter o trabalho de tentar descobrir uma vulnerabilidade dentro de uma empresa. Eles vão lá e compram acesso de um usuário dentro de uma empresa. Simples assim. Vão lá, compram, pagam alguns R$1.000, alguns milhares de reais para alguém dentro de uma TI, por exemplo, de uma empresa. O cara fornece a senha, o cara entra lá dentro, faz o ataque e muitas vezes sai com altas cifras aí dentro da empresa, né? Um exemplo aconteceu numa empresa de telefonia, não vamos citar nomes, eu acho que interessante, né? Mas esse grupo Lapsus, que é um dos grupos de cybercriminosos, eles têm um grupo no Telegram, e esse grupo, eles têm dezenas, milhares de pessoas dentro desse grupo, e eles muitas vezes ficam postando, invadimos a empresa X, invadimos a empresa Y, e muitas vezes eles colocam, precisamos de alguém que tenha acessos corporativos, acessos com altas credenciais dentro de uma empresa X, e pagamos um determinado valor. E eles colocam expostos isso, né? E muitas vezes, logo depois que acontece essa divulgação ali dentro do Telegram, a empresa acaba sendo realmente invadida, né? Então, essa é uma das principais formas aí que muitas vezes a gente acaba não tendo como agir, tentar ficar muito de olho dentro das companhias. Outra delas, que também é uma das principais, que é o ataque ransomware. Acredito que todos já tenham ouvido falar. Ransomware, na verdade, é sequestro dos dados. Ou seja, o atacante, depois que ele entrou dentro da empresa, o objetivo dele ele não quer deletar o dado. Ele quer realmente sequestrar os seus dados, sequestrar o dado da empresa, fazer a empresa parar. A gente tem casos ainda de empresas que ficam 2, 3, um mês parado. Então, imagina, empresas que faturam, sei lá, 10, 20 milhões, 30 milhões de reais por dia. Então, qual é o custo para a empresa por ela estar parada? Ainda mais olhando para um cenário hoje que as empresas estão totalmente digitalizadas. Então, eles sabem que tem uma grande arma na mão e podem cobrar aí seus milhões de reais aí também. Então, o ransomware hoje é uma das principais ferramentas de ataque hacker aí e realmente criptografa os dados e aí após aí a empresa ela tem duas opções. Ou recupera os dados ou paga o resgate. E muitas delas acabam se sujeitando aí para pagar o resgate. Outra delas é ataque de DDoS, que é muito voltado para varejo, para sites, né? Então, o cyberatacante ele faz uma sobrecarga de atividades dentro do servidor lá da empresa, por exemplo, um site de varejo que vende mercadorias. Então, ele vai tentar sobrecarregar para que ninguém consiga mais acessar aquele site. Então, ele vai lá e também pede um resgate para que ele pare e cesse esse ataque. Outro deles também é um escaneamento de portas dentro das empresas. Então, eles buscam vulnerabilidades dentro dos servidores, não só dentro das empresas, mas na nuvem, tá? Muitas pessoas dizem que, eu vou para a nuvem porque na nuvem é seguro. Na verdade, tu está só mudando de lugar, tu está saindo de dentro da tua empresa, os dados, e jogando na nuvem. Mas na nuvem tu tem que ter os mesmos mecanismos de segurança que se tu tivesse dentro da tua casa ou dentro da tua corporação. A diferença é que tu está com os dados em outro local. Tá? Então, isso não é verdade que só por você estar na nuvem você está seguro. Vocês têm que colocar todas as ferramentas de segurança como se você estivesse dentro de uma companhia. E esse escaneamento de portas que se diz também tem que ser feito na nuvem, né? Porque isso acaba deixando vulnerável a empresa. Pode passar? Cavalo de Troia também é uma das ferramentas aí bastante utilizadas.
Na verdade, é uma ferramenta utilizada principalmente por os atacantes que mandam e-mails, mandam phishings, e aí o usuário ele clica naquele linkzinho lá, que muitas vezes as pessoas caem, e ele baixa então um determinado software malicioso para a sua máquina, infecta, e aí depois ele se prolifera, né? Então ele também é uma porta de entrada aí para o ransomware. Força bruta é um outro ataque também bastante comum. E nós aqui, por exemplo, na empresa, a gente está sempre olhando para esse sentido, porque os cyberatacantes, não só do Brasil, mas fora do Brasil, eles ficam com tentativas de entrada dentro dos nossos sites, servidores, tentando descobrir as senhas. Ou seja, tentativas sucessivas e um robozinho lá que fica por trás tentando quase que todas as possibilidades para tentar entrar dentro do teu servidor. Então, isso, dependendo para quem tem uma senha fraca, é um prato cheio para poder entrar dentro da empresa. Outro ataque que é bastante comum e sempre utilizado aí pelos cyberatacantes e que visa realmente o usuário final é o phishing, vishing, que é a tal da engenharia social. Então, engenharia social, ou próprios phishing e vishing, envio de e-mail, muitas vezes se fazendo passar por outra pessoa e tentando conseguir aí informações privilegiadas, como CPF, dados bancários, dados do cartão de crédito, as próprias senhas, ou muitas vezes instalação de um malware, aí, de um vírus dentro da máquina. O phishing é a mesma coisa, só que por voz. É alguém tentando ligar, ou alguém ligando para a empresa, se fazendo passar por outra, e tentando conseguir também benefícios nesse sentido. Né? Isso aqui está sendo muito utilizado hoje. O WhatsApp, eu acho que virou uma ferramenta muito que está disseminando muito isso, porque muitas vezes as pessoas clonam as contas de WhatsApp, clonam contas de e-mail, se fazem passar por outras para tentar conseguir dinheiro, conseguir dinheiro fácil. Então, essa é uma das formas mais comuns, que não só para empresas, mas muitas vezes para os usuários, para nós como pessoas, né? Então, a engenharia social está sendo muito divulgada e até para que as pessoas cuidem com o que fazem hoje na internet. Né? Pode passar. Reverse Shell também é uma forma que está sendo bastante divulgada. Muitas vezes as nossas proteções das empresas elas são de fora para dentro, ou seja, tem um firewall, lá tem uma proteção que nos restringe, então quer dizer uma entrada de fora para dentro de um atacante, mas não restringe uma entrada de dentro para fora, ou seja, abrir uma conexão de dentro para fora. Só um exemplo, tá? Que vocês, só uma constatação, o que vocês fariam se achassem um pendrive na rua? Tá? A gente viu uma pesquisa aí que mais de 60% das pessoas, se achar um pendrive na rua, a primeira coisa é chegar em casa e colocar no computador. Mas se aquele pendrive não for um pendrive comum, for uma ferramenta para exatamente fazer isso aqui, fazer um reverse shell, ou seja, abrir uma conexão do teu computador com o atacante. E é isso que acontece. O cara pode largar lá um pendrive, colocando lá, Clarissa, imagina, folha salarial da Stara, escrito no pendrive e jogar ele no chão. Tenho certeza que todos vão pegar e vão colocar no computador. O ser humano ele é bastante curioso, então vai acontecer. E é isso que muitas vezes os cyberatacantes fazem. Então, cada vez o crime cibernético, o pessoal está cada vez mais usando a criatividade e tentando burlar as empresas. Então, cada vez está mais crítico essa situação e nós, como profissionais, temos que estar bastante atentos a isso. Né? Outras vulnerabilidades que a gente também enxerga como vulnerabilidades em software, senhas fracas, uso inadequado das ferramentas, por exemplo, usuário que quer baixar um software pirata, entrar em sites inadequados, sites adultos também é bastante complicado. Então, são vários pontos aí que também abrem vulnerabilidades. Né? Sistemas de backup falhos, tá? Então, a empresa que não faz um backup hoje, ela está fadada a parar a sua empresa. Tá? Então, se você não tem um backup robusto, e não só fazer o backup, mas testar o seu backup, ela está fadada a parar a empresa. Se caso tiver um ataque cibernético, a única opção dela vai ser pagar o resgate. Portas abertas, ou seja, portas a nível de sistema, de estrutura abertas para fora, com facilidade de entrada, falha de logs. E a grande maioria dos incidentes realmente ocorrem por falta de informação. Daí, de novo,
Por isso que eu coloquei lá o alvo, lá o usuário. O foco é o usuário. Então nós aqui, quem está escutando essa live, nós todos somos os alvos. Então, volta e meia a gente é disparado inúmeras tentativas de golpes para nós. Muitas vezes a gente já tem essa informação e tenta evitar, mas muitas pessoas ainda acabam caindo. Pode passar? E como principais ferramentas, tá? Pode ir passando. Acho que pode ir passando todas, tá? Que acho que fica mais fácil. Listei algumas ferramentas aqui que eu acho que é bastante comum. Acho que mais uma. Desde antivírus, um firewall robusto, CIEM, que é um gerenciamento de eventos, que eu vou comentar depois. Anti-spam, duplo fator de autenticação, monitoramento constante, um backup robusto, ferramentas de pentest, que pentest é teste de penetração, ou seja, precisamos testar, precisamos avaliar se nós estamos seguros. Nós não podemos ficar só na teoria. É a mesma coisa do backup. De que adianta fazer um backup se você não testa o backup? Que na hora H lá que você vai precisar do backup não funciona. Daí não adianta correr atrás, né? Então tem que ser feito testes. Políticas, planos de recuperação de desastre, treinamentos. Então a gente sempre diz aqui na empresa que trabalhar com segurança da informação é secar gelo. Nunca vai acabar. Então, nós nunca vamos conseguir secar gelo. Né? Então, eu imagino que vai ser eterno. Né? Então, cada vez mais a gente tem que estar mais especializado, buscando novas tecnologias, novas maneiras, treinando as pessoas. Por exemplo, agora nós passamos por um momento de treinamento com os nossos líderes, focando um pouco mais na segurança da informação também, porque realmente a gente precisa que as pessoas elas tenham a consciência da segurança da informação. Né? Pode passar? Só que salientar essa ferramenta aqui, que é uma das ferramentas que eu vejo que é fundamental dentro das corporações, além do antivírus, né, que é o CIEM, Security Information Event Management, é uma ferramenta para gerenciar eventos, ou seja, saber o que o colaborador, o usuário está acessando, ou olhar principalmente para comportamento do usuário, ou seja, comportamentos divergentes daquele do usual do colaborador, eles vão ser alertados. Por exemplo, vamos supor que a Clarissa, que está em Porto Alegre, ela logou agora num servidor XPTO lá, ou ela logou no e-mail. 20 minutos depois, a Clarissa, o usuário da Clarissa, logou no e-mail, no web e-mail, pela Rússia, na Rússia, com IP na Rússia. Ela não consegue estar em 15 minutos na Rússia. Né? Vai dar um alerta aqui. Esse é só um exemplo, tá? Mas é um exemplo que, na verdade, a gente tem que ligar uma luz de alerta. Opa, tem alguém tentando invadir. Ou tem alguém tentando se fazer passar pela Clarissa. Então, isso é fundamental porque, imagina, empresas que têm 2.000, 3.000 computadores. Como que a gente vai conseguir rastrear se nós não tivermos ferramentas? Então, esse é só um exemplo de uma ferramenta que a gente consegue comportamento e, principalmente, avaliar as formas de comportamento humano, comportamento do usuário. Né? Então, as diferentes formas de comportamento do usuário e a gente consegue identificar o que tiver fora do padrão, a gente fazer a rastreabilidade e monitoramento. Né? Pode passar? Mas como se proteger? Existe alguma solução que proteja totalmente a corporação, a organização? Aqui, na verdade, não existe uma bala de prata lá que diga que estamos 100% seguros. Né? Eu digo que hoje não existe no mundo um local que esteja 100% seguro. Por quê? Porque os hackers, os cyberatacantes, eles estão todo momento aí tentando achar formas de burlar. E existe um fator que eu vejo que não adianta, não tem ferramenta, não tem sistema, não tem tecnologia no mundo que consiga proteger, que é o usuário, que é o fator humano. Né? Então, o fator humano, ele sempre vai ser uma das grandes brechas hoje do fator segurança da informação. Pode passar? Pode passar vários enters aí, que eu acho que fica mais fácil. Mas a gente tem algumas dicas, tá? Eu acho que tem algumas boas práticas que a gente pode adotar e que eu vejo que são fundamentais, como, por exemplo, monitorar contas privilegiadas dentro das empresas, manter os sistemas atualizados, realizar testes periódicos, tá? De backup e pentest, multifator de autenticação, isso é fundamental.
Até teve um caso agora do Uber, que foi atacado agora mês passado, a Uber, que é gigantesca, né? Eles tinham múltiplo fator de autenticação, o usuário, ele vazou a senha do usuário, de um colaborador que tinha VPN, que tinha acesso remoto, ele tinha múltiplo fator de autenticação, ele estava sofrendo um bombardeamento de mensagem dentro do celular dele, para tentar liberar a VPN, por quê? Porque o cyberatacante estava bombardeando, e aí ele recebeu uma ligação de um suposto funcionário da empresa, da Uber, se fazendo passar pela TI, dizendo que era da TI, e dizendo que para ele resolver o problema ele tinha que dar ok lá no múltiplo fator, lá no celular dele. E ele aceitou. Engenharia social, né? Ele aceitou, e o que aconteceu? O cyberatacante entrou dentro do servidor da Uber. Então, de novo, o fator humano aí entrando na jogada. Por último, aqui, utilizar serviços de segurança gerenciados, ou seja, monitoramento 24/7. Se você fosse um atacante hoje, será que você atacaria durante o dia ou durante a noite, quando não tem ninguém lá para monitorar? Fica a pergunta. Provavelmente à noite, né? Que é muito mais fácil. Aí no outro dia, quando você chega na empresa, tá tudo parado. Então, acho que o monitoramento aí ele é fundamental, ou fins de semana. Pode passar? Acho que pode continuar nos enters também. Também a realização de testes de invasão, acho que isso é fundamental, porque se você não testa, você não sabe as suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Monitorar o armazenamento de senhas em arquivos de texto. Pessoal, isso por incrível que pareça, o usuário final, muitas vezes ele salva em post-it, salva em arquivos de texto na rede compartilhada, salva número de cartão de crédito, muitas vezes, em arquivo de texto. Então, o pessoal às vezes não tem essa segurança, e hoje a gente existe cofre de senha para armazenar esses dados, essas informações. O pessoal muitas vezes prefere colocar num arquivo de texto, então isso aqui é importante monitorar. Criar proteção de segurança cibernética que aborde ameaças e riscos, incluindo o plano de recuperação. Isso também é um ponto fundamental. E se formos atacados? Qual a primeira ação a fazer? A primeira vai ser pagar o resgate? Ou vai ser tentar recuperar os dados em função dos teus backups? Tá, mas o que tem que ser feito? Então, que nem eu comentei, tem empresa aí que eu já fiquei sabendo que ficou um mês parado. Então, imagina empresas aí de grande porte ficar um mês parado, muitas delas podem até decretar falência. Outro ponto também, segurança zero trust, ou seja, confiança zero, privilégio mínimo, inspecionar os acessos dos colaboradores, até para que realmente tenha uma visibilidade do que eles estão utilizando, estão fazendo. Então aí vem a questão do CIEM, por exemplo. E por último, acho que não menos importante, mas fundamental, treinamento e conscientização. Eu vejo que essa é uma das ferramentas mais baratas que a gente tem hoje e que é uma das que mais tem resultado, é treinamento e conscientização. Tá? Por quê? Porque o foco é o usuário final. É o colaborador que muitas vezes não sabe o que está fazendo, acha que para ele aquilo ali não é banal, e muitas vezes um ataque ele entra exatamente por aquele colaborador, por aquela pessoa que está mais desligada. Então, é a mesma coisa nós sairmos de casa hoje, tá? Deixar as janelas abertas e a porta de casa dentro da fechadura e sair. Muitas vezes acontece isso. E dentro do nível de segurança da informação é isso que muitas vezes os nossos usuários fazem. Eles deixam a chave de casa na fechadura e saem para trabalhar. Então qualquer um pode entrar na casa. Então esse é o foco que a gente está dando aqui também na empresa, na corporação, exatamente com muito treinamento, muito monitoramento e buscando descobrir aí formas da gente evitar e prevenir que sejamos atacados. Pode passar? Clarissa, a princípio era isso, tá? Estamos abertos aí a perguntas. Acho que tu também tem alguns questionamentos, né? Eu avisei, pessoal, de que o Mariano ele era extremamente didático e ao mesmo tempo bastante objetivo, né? Acho que ele fez uma apresentação muito completa, inclusive acabou respondendo algumas das perguntas que eu tinha ao longo da apresentação. Então, muito obrigada mais uma vez, Mariano, mas eu acho que eu queria te fazer uma pergunta sobre
na tua visão, né, depois do início da vigência da LGPD, quais são as principais diferenças, evoluções assim que tu vê no público interno das empresas e no público externo, né? Assim, ganhou uma importância maior, vocês ganharam um reforço também da gestão, como é que foi isso? Legal a tua pergunta. Acho que a gente teve muito apoio da alta direção, acho que após a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Acho que até pela questão da importância da proteção do dado, né, da informação, e antes a gente talvez não tinha toda essa visibilidade, ou talvez esse apoio, até porque talvez não tinha um objetivo, né? E hoje a gente tem um objetivo principal, que é, obviamente, estar adequado à lei, mas também garantir a segurança, principalmente garantir a segurança dos nossos dados, não só os dados dos nossos colaboradores, dados sensíveis, que são fundamentais, mas todos os dados da corporação. Então, isso facilitou para que a gente pudesse ter mais investimentos e também, acho que a conscientização dos nossos colaboradores ficou muito mais fácil, né? Porque tu tem uma lei por trás, tu tem algo que não é só algo que o Mariano lá ou o nosso presidente disse que era importante, não, mas tem uma lei por trás que está resguardando aquilo, e nós somos, de certa forma, vetores disso, e nós somos, obviamente, também importantes para que tenha o resguardo dessas informações. E as pessoas estão bem mais conscientes. Então, hoje, os nossos treinamentos, quando a gente passa, olhando segurança da informação e Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas elas têm muito mais comprometimento em cima disso, né? Perfeito, Mariano. Também vejo assim quantas vezes nós nos ajudamos, né? A pessoa interna da empresa está dizendo que isso é importante, então vem o jurídico, reforça a importância e faz aí as coisas acontecerem. Então, a gente já está chegando no nosso horário e eu queria mais uma vez reforçar o meu agradecimento, né? Por todo o compartilhamento do teu conhecimento, Mariana, agradecer a todos os participantes do evento e espero aí que que tu possa fazer eu também o teu encerramento para que a gente siga aí para o próximo painel. Obrigada, pessoal. Beleza, então, agradeço então, Martinelli, agradeço a oportunidade, acho que é importante a gente estar compartilhando um pouco do conhecimento também, até para a gente sempre diz que a gente está numa guerra silenciosa, uma cyberguerra, Clarissa. Então, está cada vez mais complicado, tá? O mundo está cada vez mais indo para esse caminho. Eu tenho uma preocupação muito grande nesse sentido, porque está muito a luta dos bons contra os maus, e muitas vezes a gente está lá indefesos, desprotegidos, e a gente não sabe de onde está vindo o ataque. A gente só sente que recebemos um ataque daí. Da onde está vindo? Não sabemos. Então, hoje o mundo está bastante complicado, então acho que é importante a gente estarmos aí atentos a tudo e a todos, né? Perfeito, perfeito. E a gente se ajudar, né? Então, com certeza. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal.